Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Risos do Além. Pedindo desde já para o nosso público com TDAH se inscrever no canal, clicar no sininho, porque é muito importante para nós. E hoje, antes da gente começar, o nosso querido irmão Nelson tem um recado. Tem um recado hoje para nossa querida Márcia, presidente do nosso fã-clube, que visita a gente aqui na Zona Leste. A dona Márcia foi se bandear lá com os bichinhos no meio do mato para ajudar os bichinhos. Ela pegou um carrapato. E agora o apelido dela vai ser Márcia Carrapicho. Márcia, pelo amor de Deus, Márcia, não me enfia nesses matos, Márcia. Agora, vamos passar para nosso anjo angelical. Essa loira. Fala pra gente, Vicky Furacão. Do anjo pro furacão, né? Vamos lá. Oi, pessoal. Hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, que é o Padre Paulo César, que há anos se dedica na sua missão pastoral à defesa dos animais e da natureza. E hoje nós vamos refletir sobre como o veganismo pode dialogar com a fé cristã. Seja muito bem-vindo, Paulo César, Padre Paulo César. Muito obrigado. Uma boa noite ao Alexandre, Vicky, Nelson e a todos os internautas, né, que estão nos acompanhando. A gente que agradece. A gente que agradece. Padre, fala pra gente um pouquinho quem é o Paulo César por trás da batina. Conta um pouquinho quem é o senhor, quem o senhor interage, quais os hobbies que o senhor tem. Conta um pouquinho pro nosso público conhecer um pouquinho quem é o Paulo César. Bom, Paulo César é um homem de 55 anos, nasci em 1970, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, na área rural. É um dos municípios mais antigos aqui do Rio Grande do Sul, do lado do litoral norte. Que legal. Área rural, né? Uma família pequena, eram meus pais e mais 2 irmãos. Eu sou o mais novo e talvez por vindo da roça eu sou um pouco tímido, né? É característica do povo do interior. E entrei no seminário com 18 anos, daí tive 2 etapas no seminário, dos 18 aos 26, dos 18 aos 28, 10 anos, né? Então, quando eu estava lá terminando os estudos teológicos, então eu dei um tempo na vida religiosa, fiquei 13 anos fora. Nossa. Como professor de história, de religião, de geografia, de filosofia, sociologia, na rede pública. Ai, que legal. E aí voltou o chamado, voltou a vocação, ali nos meus 42 anos. Aí retornei para o seminário, faltava só 1 ano de estudos. Me ordenei com 45 anos, na cidade de Taquara, que daí a gente tinha se mudado já. É uma cidade vizinha de Santo Antônio. E então fiz 10 anos de padre esse ano. Trabalhei já em diversas paróquias, começando em Parobé, depois Campo Bom, depois Igrejinha, Canela, e esse ano estou em Gramado. Opa, que legal! Natal Luz de Gramado, aí é bom, hein, padre? Começou ontem. Que delícia! Que legal! Vamos pra lá. A gente já vai pra lá. Ai, que delícia. Se vocês vierem, podem passar aqui na paróquia. Mas Com certeza. Não é a igreja do centro, aquela. Sim. Que tem 2, né? Então eu fico aqui perto do pórtico. Não sei se alguém já veio aqui. Já. Sim. Então, tem um pórtico ali da entrada da cidade. Então, ali à direita tem uma igreja. É nessa ali que eu tô. E é o bairro Várzea Grande. Vamos fazer uma caravana. Vamos tudo visitar o senhor. Ao centro, daqui ao centro dá uns 5 minutos. Pertinho. Pertinho. Bem Legal, pertinho. legal. Que gostoso. E dedico, como você disse, aí o meu apostolado, a minha vida sacerdotal
em prol dos animais, né? E do veganismo, mas não assim diretamente na paróquia, mas sim nas redes sociais. Eu sou um ativista aí da causa animal. Muito legal, muito legal, muito legal. Muito bonito. Legal. E padre, você sempre quis ser padre ou você pensava em outra coisa e aí a religião foi entrando aí no caminho das coisas? Como é que foi isso? Olha, eu sempre quis. Pode ser por influência da minha mãe, que era muito católica, muito religiosa. O meu pai não ia na igreja, a minha mãe ia. Nós tínhamos lá uma missa por mês, comunidade de interior. Mas eu me lembro assim que eu tinha 4, 5 anos, eu colocava o chambre da mãe, o chambre, que é tipo um roupão, chama, tipo um roupão no inverno aqui, né? É tipo uma batina, assim, uma veste talar, e colocava um cachecol, que como se fosse a estola. Aí eu tinha um bidezinho que eu fazia de altar, tinha Um bebezinho? uma tacinha de plástico. E a bolacha Maria, que eu usava como hóstia. Não, se Eu não sabia isso não é nem- vocação, nada mais é, né? Eu não sabia ler, não sabia, tinha um folheto de missa e eu fazia que lia. Aí eu me lembro que as minhas folheto. tias, assim, estavam visitando a gente e elas queriam rir, né? Achava engraçado, daí eu pedia respeito pela missa, pedia que elas ficassem sérias. Mas isso eu tinha 4, 5 anos. Olha só. E realmente foi desde pequeno, assim, na minha adolescência também, na minha juventude, até que apareceu um padre lá que me resolveu dar apoio e me encaminhou para o seminário. É que ali, onde eu residia, até hoje, a escola ia até a 8ª série só. Quem quisesse fazer o 2º grau tinha que ir para a cidade. E daí só as famílias mais abastadas, né, Sim. tinham essas condições. Muito Pô, legal. muito legal, muito legal. E como é que surgiu esse interesse pelos animais? Você falou que veio da zona rural, né? Você já tinha esse apreço, já teve um monte de bichinho de estimação. Como é que você foi enveredando para esse tipo de estudo? Porque a gente vai falar aqui no programa, né? Você tem Sim. muito embasamento, inclusive teológico, para justificar algumas escolhas. Como é que foi Sim. essa conexão com os animais? Olha, como você disse, eu vim da área rural e ali é muito comum, até hoje, as pessoas criam animais para matar, né? Para comer. Sim. Porco, boi, cria vaca para o leite, galinha para comer e para os ovos. Então é um lugar de muita exploração dos animais. Então, na minha família não era diferente. Nós tínhamos uma vaquinha do leite, tinha porco, tinha galinha. Carrapato. E também Tá vendo, dona Márcia? Márcia Carrapicho. tinha rato, tinha tudo. Tenho. Mas eu sempre tinha muita compaixão, né? Desde eu digo que a palavra-chave para a gente considerar os animais é a palavra compaixão. Sim. Claro que o meu ativismo começou depois de adulto, bem recente. Mas eu me lembro, assim, da minha infância, que eu tinha muita compaixão para com os animais. Nós tínhamos cachorro, gato, claro que eu tinha, que eu gostava muito. Eu me lembro que uma vez nós tínhamos uma cachorrinha chamada Bolinha, que foi atropelada, que afundou o crânio e eu vi ela morrendo. Ai, meu Deus. Então eu não sei quantos anos eu tinha ali, uns 6, 7, e eu experimentei um luto, eu chorei muito, sofri bastante. E depois eu via, né, que nem aquela vaquinha que a gente tinha, depois que ela ficava velha, vendia para o matadouro. Os bezerros, né, eram vendidos para fazer salame.
Você via isso muito de perto, né, padre? É diferente da gente aqui na cidade que não vê como que acontece, como que não cria o vínculo, né? A gente não cria o vínculo porque ele vende ali no supermercado, a gente não sabe nem como foi feito, como não foi. Você viveu isso, não conhece né? a história por trás, É diferente, exato, é diferente. E mexia muito como emocional isso, né? Quando era fim de ano, Natal, Páscoa, daí eles matavam o porco. Então aquilo o porco ficava uma semana antes falando daquele assunto, né? E o porco berra muito, era bem de manhã cedo. Eu pegava e fugia, eu buscava um refúgio para não ouvir os berros do porco. Aí quando eu imaginava que tinha passado tudo, eu voltava, daí estava lá, né, depilando o porco, né? E são cenas bem bizarras hoje, eu assim, considero bizarras. Quando chegava a visita, daí matava a galinha para fazer a galinhada. E quando a gente ia crescendo, assim, a gente tinha que aprender a matar. Por galinha, puxar o pescoço. E eu nunca consegui, né? E o senhor falou um negócio que é muito legal, né, para o público, porque, assim, quem tem animal de estimação, né, qualquer um que seja, ou convive com os animais, mesmo de maior porte, cria um vínculo, né? Um vínculo afetivo. E muitas vezes as pessoas banalizam o luto quando perde um animalzinho. Eu tenho um amigo que ele perdeu um cachorrinho, que ele tinha 13 anos, ele era solteiro, então aquele cachorro era a grande companhia dele. E quando ele perdeu o cachorro, ele ficou realmente muito triste, porque ele fez uma escolha lá para fazer uma cirurgia que não deu certo no animal, e todo mundo banalizava. E ele falava, pô, mas me dói, eu perdi alguém que eu gostava, né? Sim, a gente cria laço afetivo. Sim. E eu chorava muito nessas situações aí, chorava. E choro até hoje, quando eu perco um animalzinho, né? Eu sinto um luto bem difícil. Bem mas forte. É normal, a gente sente. Como muitas pessoas, né? Como eu acho que vocês também. Mas não tenha dúvida. Ô padre, como é que está hoje na paróquia essa conscientização com o público em questão da ecologia, em questão da consciência sobre os animais? O que eles pensam? Até quando entra um caramelo na igreja, o pessoal reclama, por exemplo? O pessoal está mais adepto a esses temas hoje? Ou ainda é um pessoal um pouco ainda mais fechado para tudo isso? A gente tem visto que a igreja tem se esforçado nesse sentido, a questão da hierarquia, né? Principalmente o Papa Francisco, as campanhas da fraternidade da CNBB, que foi esse ano dirigida para a ecologia, mas eu percebo aqui que ainda há muita resistência. Entendi. E muito desinteresse, inclusive, né? Se for perguntar para um católico aí o que é Laudato Si, ninguém vai saber. Ninguém sabe o que é. A campanha da fraternidade a gente resume a pegar o livrinho e fazer as vias sacras, mas aquilo parece que entra no ouvido e sai no outro, assim. Não tem reflexos. Não dá importância, banaliza, né? Não tem reflexos. Tanto que aqui a gente visita as famílias, né? A gente é convidado para o almoço e janta, e aqui todo mundo já sabe que eu não como carne, então eles ficam apavorados, pensam que ser vegano é comida de outro Você ainda planeta. está no sul, que é a terra do pessoal do churrasco. Verdade. Então você deve sofrer muito. Eu sei que minha família é do sul e lá em casa, nossa senhora, é domingo sim, não, o pessoal está fazendo churrasco. E eu digo, olha, feijão e arroz é vegano. Feijão e arroz, isso aí. Salada, não é comida de outro planeta. Salada. Mas é interessante porque a gente faz parte da Fraternidade Cristãos em Ação, que também não comercializa em nenhum dos eventos alimentos de origem animal lá dentro, porque nós seguimos a linha franciscana, o senhor já conhece a nossa casa lá, e eu fiquei horrorizado quando eu soube que parece que tinha uma comunidade franciscana, não sei se foi na Bahia, onde, que tinha um mini zoológico lá, os animais, enfim. Eu falei, mas esse pessoal não estudou Francisco de Assis, né, padre? Não é possível, né?
Só tem a imagem, acho que não conhecem a vida dele, não conhecem o carisma. É uma incoerência, né? É uma que incoerência. nem aqui tem várias comunidades de São Francisco de Assis, então às vezes eu sou convidado para dar a bênção dos animais, mas aqui ainda o horizonte é só gato e cachorro, né? Então, eles não abrangem tudo, né, padre? Não. Daí o pessoal trazia cavalo encilhado para abençoar e depois serviu um frango assado, né, para levar para casa. Ai, meu Deus do céu. É duro, né? Como é que o senhor faz? Como é que quando o senhor chega lá, o senhor comenta isso com eles, padre? Ou o senhor faz de conta que não está vendo? Eu comento com as lideranças, né? Tem uma comunidade que me convidava, porque eu sou conhecido como padre dos animais, eles me convidavam para o trido lá. O trido é uma preparação para a festa, né? E eu fui uma vez, né? Daí elas anunciavam galeto pro domingo. Aí eu simplesmente disse que não ia mais, né? Não, eu não vou mais, porque fazem ali bênção pros animais e vendem galeto. Depois vai lá e come. Come um galeto. Meu Deus do céu. E padre, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor acredita É que difícil sobreviver nesse meio, assim. Mas eu imagino, deve ser difícil. Difícil mesmo. Tanta tentação, Tanta atenção. Ai, meu Deus. O senhor, padre, acredita que o sofrimento animal, ele tem um valor espiritual? Ou é algo que é um sofrimento inocente, assim, se banaliza? Eu acredito, sim, que tem, que digamos assim, que clama aos céus, né? Eu acredito que, como a gente usa na linguagem cristã, atinge o coração de Deus, que Deus, Tudo que Deus criou, prego, né? Que não criou para isso, não criou para nós, né? Não criou para o nosso, criou para a glória dele, não para a nossa. Sim. Então, eu acredito que até a humanidade está passando em tantas turbulências, pandemia, e todas essas pandemias a gente vai ver a origem, então, estão relacionadas à exploração animal. Nós estamos vivendo o colapso do clima, que é também decorrente da atividade da pecuária, desmatamento, né? Tudo isso, poluição. Então, eu não encaro como castigo, né? Poderia ser visto como castigo isso, mas é como no Espiritismo usa a lei da semeadura, né? Ô, padre, deixa eu fazer uma pergunta. Colher aquilo que planta. Pode falar, desculpa, padre, desculpa. Não, ou a lei do retorno, né? Isso. Também se usa bastante. Hoje a gente vê a agricultura no nosso país como um braço forte da nossa economia, né? E a gente vê que essas multinacionais, essas empresas de frigoríficos, elas fazem muito testes com animais, tanto para comercializar a parte de cosméticos, desenvolver novos produtos, tudo. Como que a igreja ainda entende ainda esse tipo de tratamento com os animaizinhos hoje? Porque isso é a nível mundial, né? Então, é uma coisa que parece que não tem volta. Eles não estão nem preocupados em acabar com isso, né? Sim. Nesse ponto aí, eu sou um crítico, né? Sim. Da igreja, né? Sou um crítico da igreja, porque, por exemplo, nós temos o nosso catecismo da Igreja Católica, que ela diz num artigo que os animais são criaturas de Deus, merecem nosso respeito, têm dignidade, e cita 2 santos como exemplos de amor aos animais, que são São Felipe Neri, que era vegano, e São Francisco de Assis, que eu tenho também certeza que ele era vegano, né? Porque se ele chamava os animais de irmãos e irmãs, não ia comê-los, né? Sim. Todas as histórias que tem sobre ele, ele é um ativista animal, resgatar das armadilhas, de libertar dos matadouros, de conviver. Mas daí no outro parágrafo diz que é lícito que a gente use os animais como comida, como utensílios e como experiência.
Então, para mim, são dois artigos assim contraditórios. Mas é forte isso, um padre falar, né, sobre o catecismo, né? Mas eu acredito que ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser melhorado nessa parte, porque já aconteceu várias vezes. O catecismo, ele passa por, digamos assim, reformas, por algumas mudanças, assim. Por exemplo, nesse mesmo catecismo, que é de 1983, 93, na verdade, que é o último, ali previa a pena de morte, que a pena de morte era uma decisão do Estado, né? Aí o Papa Francisco mudou isso em 2018 e alterou ali que a Igreja não admite em nenhum caso a pena de morte. Então eu acredito que isso um dia vai chegar para os animais também, vai chegar essa consideração. É verdade. Mas ainda a Igreja ela está num antropocentrismo ainda muito forte. Apenas o homem é criatura de Deus ou tem dignidade. Ainda está nesse antropocentrismo. A gente pode até perceber no discurso atual ecológico da Igreja, né, que os animais não estão incluídos. Fala do meio ambiente, fala das florestas, da água. Mas os bichinhos Mas não, os né? animais Não, não. Aí, padre, eu quero pegar esse gancho, porque a minha formação em teologia é dentro da Igreja Católica, numa universidade católica. E aí a gente tem, logicamente, aqueles diversos concílios e o entendimento teológico que vai mudando de tempos em tempos, né? É o que eu falo. Se a gente analisar as escolhas, talvez, da própria igreja, mas no passado, elas estavam dentro de um contexto, né? Principalmente quando o pessoal fala das cruzadas, era outra época, era um outro contexto. Mas hoje, pensando até em Gênesis, né? Gênesis, Deus manda a gente cultivar e guardar o jardim. Quer dizer, ele não fala pra gente escolher o que a gente vai guardar e cultivar. Mas pensando nisso, não está realmente já na hora, pensando até nas necessidades que a gente tem de sobrevivência em termos planetários, de meio ambiente, de consciência, de estudos médicos que falam, olha, essa alimentação de carne vermelha, ela é uma propensão ao câncer, quer dizer, nós temos hoje muitos embasamentos. Por que a igreja demora tanto tempo para tomar uma decisão nesse aspecto, na sua opinião, padre? Por que ela já não chega e fala, ó, nós precisamos incluir essa pauta aqui e conscientizar as pessoas para transformá-las positivamente? Eu acredito que está havendo um movimento nesse sentido e eu creio assim que o Papa Francisco ele fez uma verdadeira revolução, né? Claro que daí precisaria ler esses documentos, ler o que o católico não faz, né? Na verdade não faz, não conhece nada. Eu sei. Até o espírita também, mais ou menos, é muito chegar na leitura. Tudo. Mas eu vi um grupo espírita que estava fazendo estudos da Laudato Si, que é uma encíclica que, na verdade, não é só para os católicos, é para toda a sociedade, né? Então, isso na igreja, entre os católicos, é muito fraco isso. Mas ali o Papa fala em demais criaturas, em demais seres, mas não fala... a gente, claro que entende que são os animais, não são fadas, nem duendes, nem gnomos, né? Claro que, com todo respeito a quem... Tem gente que acredita, e não quero aqui agir com preconceito, mas para o universo católico ali não se tratam desses personagens. Então, demais criaturas e demais seres são os animais, é lógico. Sim. Mas... é aquela história, né? Nem desenhando parece que resolve. Que entende. Que se botasse animais, eu acho que não sei se teria alguma repercussão também. É engraçado que o pessoal fica tão preocupado com invasão alienígena, né, padre, atualmente? Mas o ser humano é o maior perigo nosso. A verdade é essa. Mas com certeza. O extraterrestre, se chegar aqui, eu tenho medo do que acontece com eles. Eu também. Não é verdade? Não, mas é verdade, que vai destruir o mundo
somos nós. Seremos nós. Exatamente. O mundo nunca vai acabar. A gente que vai acabar. Vamos se matar. Né? Por que a igreja é lenta nisso? A igreja sempre foi lenta nessas coisas, em tudo, né? Essas questões éticas, assim, ela sempre foi lenta. E ela diz agir com sabedoria. Mas eu creio que a igreja está dentro de um sistema também. Ela está nessa engrenagem aí da sociedade. Ela tem levantado a voz, mas assim tem não medo é ouvida, também, né? De nem perder mesmo, os fiéis. Eu acredito muito, assim. Os fiéis são do sistema. Sim. O fazendeiro, o pecuarista lá, dá o dízimo na igreja, né? Também tem isso, é verdade. E não é só isso, né? Eu acho, né, padre, e aí a gente já até conversou disso em outras oportunidades com outros convidados, que infelizmente a igreja, ou as religiões cristãs como um todo, elas perderam um pouco aquele ímpeto de transformação, né? De levar uma transformação à vida das pessoas. Elas se preocuparam muito mais em aceitação. Então elas aceitam, de repente, qualquer comportamento. Parece que quando a gente tem alguém que pensa diferente, que quer mudar algo, como o senhor com ativismo animal e ecológico, ou o outro com comportamentos morais, parece que choca um pouco, né? Parece que hoje a igreja e os centros espíritas, a gente inclui isso e qualquer um, parece que perdeu um pouco esse fervor da transformação, né? Mas eu vejo assim que a palavra libertação animal ela está entalada na garganta da igreja. Sim. Está entalado ali, uma hora vai sair. Uma hora vai sair. Não vai ter jeito. Claro que, como eu disse, eu achei que quando eu fosse para esse ativismo, eu ia ter sérios conflitos com a doutrina, com a igreja. Mas daí eu comecei a pesquisar, a me aprofundar e fui descobrindo coisas assim que não são divulgadas, mas entro no site do Vaticano, daí lá tem os documentos, tem os pronunciamentos dos papas, tem as homilias. Eu descobri tanta coisa com Bento XVI, né, que ele dizia que o mandamento não matar deveria ser estendido aos animais. Mas quem divulga isso, né? Até porque não foi especificado, né? Não tem vírgula, né, padre? Não matarás e ponto, os seres humanos. Exato. Não tem... exatamente, com certeza. E, padre, você que dá palestras, aulas em vários locais, principalmente, até, inclusive, nas casas espíritas, igual na Fraternidade, lá com a gente no GEDA. Como que é para você, padre, ter esse lugar de fala no kardecismo, até um pouco maior do que no próprio meio do senhor? Eu digo que é bem maior, né? Para mim foi uma grata surpresa, assim, porque isso tudo começou a partir dos meus livros, né? Mas eu nunca pensei, assim, que ia repercutir dessa maneira no meio espírita. Nunca pensei, nunca imaginei, e não foi nada nesse sentido. Não foi assim, eu vou escrever algo para atingir os espíritas, mas acabou acontecendo, né? Ali no 2000, a partir do momento que eu lancei o primeiro livro, eu já comecei a receber convites de grupos espíritas para fazer lives. Era durante a pandemia, naquele período, eu fiz muitas lives. Eu fui convidado para entrar no Movimento da Ética Animal Espírita, né? Estou ali no grupo até hoje. E houve um casamento perfeito, assim. Tanto que eu já fui em centros espíritas em São Paulo, em Sorocaba, em Santos, em Belo Horizonte, em Salvador. E coisa que eu não faço na Igreja Católica, né? E a igreja, como é que é? Alguém da igreja já reclamou disso, padre? Falou, você está indo muito em centro espírita, como é que pode? Alguém já pegou no seu pé? Sim, já pegou. Já pegou? Olha. Já pegaram. Tinha ali um anúncio no Instagram que eu ia fazer uma live com o centro espírita, né? Aí uma pessoa da igreja printou aquilo. E jogou no grupo. Jogou no grupo da igreja.
mandou para mim Foi pra você. e botou: o que é isso? Ai, meu O que é Deus. isso? Mas uma pessoa, assim, digamos, até limitada, assim, não está na hierarquia da igreja. E entre os padres, né, na verdade, um só, ele veio assim dizer: mas isso que tu defende é espiritismo. Como assim se fosse uma coisa, uma heresia, uma... É como se fosse de outro mundo, né? É como se o espiritismo fosse do outro mundo, é. Como se a gente não Como uma- seguisse o mesmo Deus, né? de uma coisa pejorativa, assim. Sim. Mas aí eu não respondo, né? Eu fico em silêncio, porque acho que é a melhor resposta que a gente dá. Mas eu penso assim, qual o problema, né? Assim, não tem problema. Tudo Mas leva eu ao acho mesmo que Deus deu o coração das pessoas. não Todos deu a os religião. caminhos levam a Deus, né? E acho até que isso mostra como o cristão tem que realmente se unir, ele tem que ser aquilo que ele prega, né, padre? Porque eu gosto muito de alguns padres que eu sigo nas redes sociais, eu não tenho problema com isso, tenho amigos pastores, enfim, mas tem um padre que eu gostava muito que me desencanta às vezes, que é o padre Christian, eu que estou falando aqui, porque ele tece uns comentários sobre o espiritismo, e aí eu quero deixar um recado para você, padre Christian. Aprenda antes sobre a doutrina para falar, para criticar, né? Porque, na verdade, ele fala que o nosso Jesus não é o mesmo, e Jesus é o mesmo, a nossa interpretação que é diferente, mas tudo bem. Padre, eu gosto muito daquela frase em Provérbios que tem: o justo tem compaixão dos seus animais, né? É esse amor que a própria Bíblia traz para nós. Como é que o senhor, dentro, logicamente, da sua concepção de fé, de tudo isso, enxerga a alma dos animais? O que o senhor acha que ocorre com elas, assim, dentro desse contexto que a gente está batendo papo aqui? Bom, eu, em consequência desse contato com os irmãos espíritas, eu fui conhecendo também a doutrina, né, espírita, e eu acho que é válido, assim, a gente conhecer as várias doutrinas, até a título de cultura, né? Sim. Opa, Perfeito, com certeza. exatamente. Conhecer sobre o islamismo, sobre o budismo, sobre o hinduísmo, acho que é importante. E também respeitar. Então, eu sei, assim, a visão espírita, que é uma hierarquia, né? Que um dia, lá no passado, nós fomos também animais, que esses animais de hoje vão evoluir um dia para humanos. Então, eu sei que no espiritismo tem essa crença, claro. E agora, essa questão, eu penso, de eternidade, ela é um grande mistério. Eu não sei, na verdade, o que vai acontecer, né? Mas eu, claro, creio que há a vida eterna, a vida espiritual, e o embasamento que eu busco para a questão dos animais terem alma são embasamentos bíblicos. Porque, primeiro lugar, porque foram criados por Deus. E a Bíblia também diz que o sopro de vida de Deus é sinônimo de alma. Então, como os animais têm vida, então eles têm alma, porque eles vieram de Deus, eles também são filhos e filhas de Deus. Muito legal. E o Salmo 150 diz, né, tudo que vive e respira, louve o Senhor. É isso aí. E tem do meu segundo livro. Mostra o livro pra gente, padre, se tiver aí, por favor. Ai, que legal. Legal. Esse é o segundo, né? O segundo. O primeiro é esse. Tem um porco. Despertar a compaixão. Que legal. O segundo tem o bezerrinho. Mas o capítulo 2, que inclusive foi o mais emblemático para mim, o que me deu mais prazer de fazer, é a questão do destino das almas. Daí, se vocês me permitem, até vou ler esse trechinho bíblico. Por favor. Por favor. Do Eclesiastes 3, 18 a 21. Né? Então diz assim: eu disse comigo mesmo a respeito dos homens, Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles,
são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. Um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para um mesmo lugar. Todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro de vida dos animais desce para a terra? Então, para mim, esse versículo, ele é uma pá de cal, digamos assim, encerra o assunto. Toda razão. E tá certo. Ô, padre, o senhor pode ver que minha forminha atlética aqui, né? Tô parecendo um bonequinho da Michelin. Eu gosto de um bom pratinho de massa, né? Quando eu vi aqui, e a gente vê que em Gênesis 1:29 é apresentado uma dieta original baseada em plantas. Como o senhor interpreta essa passagem à luz da fé cristã? Bom, eu me lembro que falei com um teólogo, que é também da causa animal, também escreveu livros sobre a ética, sobre libertação animal, aqui de Porto Alegre, foi Luiz Carlos Suzin. Então, ele dizia assim, que é difícil defender o veganismo, né? Sim, muito. Pela Bíblia, porque ali parece muitas passagens que dão permissão para o consumo de animais, para o consumo de carnes, realmente tem. Mas ele entende essa passagem aí, do Gênesis 1:29, como uma das passagens que são como um trunfo para os defensores do veganismo. E eu encaro assim, Deus fez um plano para o universo, e esse plano está no Gênesis 1. E nesse plano ali, os seres humanos são veganos, por causa dessa passagem 1:29. Sim. E todas as criaturas viviam em harmonia entre si, então também não havia consumo entre eles. Verdade. Eu creio assim que Deus não, mesmo que o homem tenha virado as costas para ele, Deus não pegou o seu plano e rasgou. Esse plano dele continua valendo. Sim. Nós não vamos impor o nosso plano sobre o plano de Deus. Então, esse plano de Deus, ele um dia vai ser realidade novamente. Eu, como conheço um pouco assim a doutrina espírita, fala da regeneração do planeta. Sim. Né? E nessa regeneração vai ser um planeta vegano. E nós, católicos, cremos, né, que é a mesma coisa, se assemelha muito na restauração do universo. Sim. E a restauração, né, é quando Jesus vier para instalar o seu reino definitivo, e esse reino de justiça e de paz não vai ter lugar para violência, não vai ter espaço para o matadouro. Então, eu acredito que haverá uma evolução assim na humanidade, no planeta, e que isso atingirá também as demais criaturas. Então, nós vamos retornar ao plano de Deus, voltar ao Gênesis 1. E, bom, mas isso parece assim uma loucura, uma infantilidade dizer isso, né? Bom, mas daí a gente tem que jogar no lixo tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente reza, tudo aquilo que a gente, né? Creio na vida eterna, né? Creio na vinda de Jesus, e eu vejo que há sinais disso aí já, ou há sinais na Bíblia dessa comunhão entre as criaturas e também na história da igreja, da história da humanidade. Vejo que Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, os leões estavam vários dias sem comer. Eles achavam que o Daniel ia durar alguns segundos lá. Quando foram ver, ele estava brincando com os leões. A mão de Deus aí é pesada, né? Então ele exalava tamanha santidade que contagiou os leões.
Então, eu acredito que o ser humano, quando ele estiver plenamente evoluído, ele vai emanar essa energia essa santidade, pura, né? Energia e pura. vai também atingir a todos os animais. Que é como E São Francisco de Assis. com o lobo. A história com o lobo, maravilhosa. Sim. Os passarinhos que pousavam nele. Maravilhoso. Os passarinhos, né? E ele amansava. Ele foi lá no sultão. O filme mostra que o sultão, os guardas soltaram umas feras sobre ele, umas onças lá, umas panteras. E ele estava brincando, começou a brincar com eles. Então, acho que Daniel e São Francisco de Assis são os grandes sinais dessa... Porque existem sinais do que um dia vai ser. Sim. A igreja sempre ensina isso. Lá no Antigo Testamento, havia muitas prefigurações daquilo que ia acontecer no Novo. Então, eu acredito que tem um vídeo ali de um senhor que ele vai num rio e os peixes vêm em volta dele. Uhum. E ele dá nome para os peixes, e os peixes... Conversa com os peixes, tudo. Conversa, brinca com eles. É lindo. Então, e o senhor sabe, padre, que lá na fraternidade a gente tem o trabalho com os animais, né? Passe, essas coisas. E um dia o mentor, dentro da nossa concepção de fé, ele falou, como é que vocês podem tratar o que vocês estão usando para se alimentar, né? Uhum. E aí muitos se converteram ao veganismo, ou pelo menos ao vegetarianismo. E é muito legal porque nós aqui gostamos muito de esporte. Eu sempre fiz esporte de alto rendimento e eu nunca me senti tão bem como depois que eu mudei minha alimentação e abdiquei da carne. Então eu dou até um testemunho. Eu tenho muito mais disposição, durmo muito melhor. Opa, desliguei até o microfone aqui. Durmo muito melhor, enfim. Então é muito legal, é super possível, enfim, né? É muito legal. E hoje em dia, e assim, vocês falando, né, que um dia o mundo vai entender, eu acho que ele já está entendendo, porque antigamente nem existia essa palavra vegano, ninguém nem sabia o que era, né? Assim, existia, mas ninguém falava disso há 10, 15 anos atrás. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, gente, o que é isso? Eu nem sei o que é. E eu vejo muito nas crianças hoje. Eu tenho um filho de 5 anos e o meu filho não é muito chegado em carne. Então, assim, acho que já vai vindo, né? Já vai começar a vir mais evoluídos, né? Daqui para frente. Então, isso é outro sinal. É um outro sinal. É um outro sinal, com certeza. E como que você responde, padre, às críticas do veganismo? Que o pessoal fala, isso é moda, isso vai passar. E não, e você fala, não, isso é uma vivência da minha fé, de fé. Como que você falaria sobre isso? Eu digo que o veganismo não é uma religião, ele é um estilo de vida, né? E não se refere só à alimentação, mas se refere a uma ética, por exemplo, usar sapatos de sintético. Isso, porque aí tem a questão do couro, né? Sim. Abrange tudo que é questão. O vegano não só come, como ele também não usa, né, nada que vem da origem animal. Da exploração. Da exploração animal. Então, eu afirmo sempre, né, que o plano de Deus, ele é vegano. Que está lá no Gênesis 1. Imagina, Jesus nunca ia falar, vamos fazer uma bolsa de couro. Não vejo ele falando isso. Agora, padre... Claro que Jesus é muito usado também, a questão do peixe, né, da multiplicação, depois lá de ressuscitado que ele comeu. Cara, tudo isso eu tenho hoje, eu busquei respostas para isso. E eu creio que eu tenho respostas. Mas eu penso assim, que Jesus, ele veio há 2000 anos. Ele não veio para fazer tudo. Se ele fosse defender o veganismo lá, ele não teria durado 3 anos de discipulado. 33. É verdade. É verdade. É verdade. E não é só isso, né, padre? Assim, quando alguém me fala sobre isso também, mas Jesus, eu falo assim, mas Jesus não tinha os outros milhares de erros que nós temos, né?
Então, Exatamente. você só pega o que é conveniente, né? Não dá, né? E outra coisa, eu penso, ele veio para dar o início. E nós, os cristãos, dão continuidade à missão que ele veio trazer. Que é o amor, a compaixão, né? A humildade. E daí a igreja ensina, aí eu sempre, agora eu faço relações entre o catolicismo e o espiritismo, né? O espiritismo tem os espíritos de luz, que guiam, né? Que aconselham. E na igreja católica a gente é centrado no Espírito Santo. Sim. Que tem uma mesma função. Então, eu, dentro da fé católica, então eu digo, nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Ele está agindo. Ele veio lá depois que Jesus, né, ressuscitou. Eu sei que aqui entra questões aí teológicas e com o Espiritismo, mas eu, falando assim para o público católico, e o Espírito Santo, ele é movimento, ele age, ele mostra a luz. A humanidade está num beco sem saída, como está agora, pandemias, colapso climático. O Espírito Santo vai mostrar uma luz. Que luz é essa? É o veganismo que está se apresentando como uma luz do Espírito Santo. Inclusive vai ter agora na COP30 aí, que vai vir o príncipe William, né? E ele ordenou que a comida servida seja vegana. Pô, que legal. Olha que legal, que bacana. Mudança, né? É mudança de hábitos. Né? Agora, padre, assim, a gente vive um tempo complicado, né? Tudo que se fala é muito polêmico. O cristianismo, a gente sabe que ao longo da história sofreu ataques, mas hoje isso voltou a estar, né, em voga. Então, o tempo inteiro é atacado e tudo é polarizado, tudo eles querem jogar num bloco. Como é que você faz para defender essa causa sem estar jogado, brincando com o Daniel, né? Sem estar jogado aos leões no sentido, então ele tá desse lado, daquele lado. E não, é uma causa que independe de lado, é uma causa muito mais moral, como o senhor está falando. Como é que o senhor faz para não cair nisso? Ou tem esses ataques nesse sentido também? Eu não nego que assim a gente vive um conflito, né? Conflito interno. E mesmo com relação a outros padres, há um certo preconceito, digamos assim. Eu tive algumas dificuldades aí nos últimos anos, até de conviver, mas eu me amparo muito no Papa Francisco, me amparo muito no Papa Bento XVI, né, na Bíblia. Então, digamos assim, eu nunca fui contestado, nunca fui dizer, nunca ninguém veio dizer que eu estou errado, porque até se pegar meus livros, né, ele vai ter sempre uma fundamentação bíblica, citações, e também citações dos papas, documentos da igreja. Então, sim, claro. Eu acho que é meio... Ou eu sou muito sem importância, que não mereço, que não tenho ainda condições, assim, de causar algum incômodo, ou não tem como me argumentar, né? Contra-argumentar. Acho que talvez não tenha. Qual o pecado de ser vegano? Qual o pecado de não comer tem, carne? Imagina, isso é uma escolha sua, né? Independente, acho que da religião toda, acho que isso é sua escolha, né? E muito nobre. Qual o pecado de defender os animais? Exato. Não existe pecado nenhum. Então, ô, padre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor hoje. Mas existe esse incômodo, assim. Pode falar, desculpa. Não, existe é questão cultural, né? Sim. Também é questão cultural. E a má compreensão. Um colega uma vez se referiu assim, eu não entendo esse teu, como é que ele disse, essa tua militância. Ele usou militância, né? Mas...
É que geralmente, né, Eu padre, prefiro ficar em infelizmente, silêncio. as pessoas, principalmente o público em geral, eles não se aprofundam, né? É aquilo que o senhor falou. Né? A gente tem que estudar, tem que ler. Para o senhor montar um livro desse, quanto de estudo, de dedicação não teve, né? Então, poxa... Vai da noite pro dia, né? Vai da noite pro dia. Ô padre, como é que o senhor hoje vê nas igrejas, a gente que ama Jesus, Deus, que é nosso pai, a gente é nosso irmão, como que o senhor vê hoje o público cristão nas igrejas? Eles têm mesmo uma conexão, estão tendo uma conexão maior com Deus, ou eles vão lá para se servir de Deus? O que o senhor acha, na opinião do senhor? Eles estão mais aprofundados com Deus? Porque hoje dificilmente a gente escuta alguém falar de Deus, de Jesus, das coisas do dia a dia que a gente tanto preza. E a gente sente falta disso hoje em dia. Eu até estava vendo de vez em quando aqui no Instagram, tem um rapaz que eu sigo no Instagram que ele para na rua e fala: você acredita em Deus? Nossa, eu vi. A pessoa fala: eu não, nem sei nem quem é. E Jesus? Eu também não. Nossa, eu vi. E a gente fica perplexo. Como que o senhor está vendo isso hoje nas igrejas? Essas mudanças, padre? Principalmente com os jovens, né? Principalmente com os jovens. Nós vivemos um tempo de relativismo, né? E de afastamento das igrejas. Sim. Na Europa, lá, as igrejas estão virando bares, né? Virando bibliotecas, as catedrais. E isso está refletindo um pouco aqui. Para ter uma ideia, assim, nesse bairro que eu estou, né? São de 20 mil pessoas, mais ou menos. Nossa, bastante. 20 mil. E que vem na missa umas 500. Não sei qual a porcentagem desses 20 mil, pelo menos 10 mil católicos, né? Então, a porcentagem de católicos dentro da participação de batizados é de cerca de 10%. Ou seja, de cada 10 batizados, um frequenta a missa, digamos. E aí, nesse público que vem na missa, há vários grupos, há várias situações, há essas que você colocou aí, pessoas que estão mais conectadas com Deus, que vivem a sua religiosidade, na sua humildade, e tem pessoas, talvez, que só venham por obrigação, né? Sim. Ou seja, como um protocolo, né? Ou até quando ela precisa de Deus, ou precisa de Jesus, aí normalmente ela vai, é o período que ela vai na dor, né? A igreja, ela vai, quando é a última opção ali, aí ela vai. A gente vê isso muito lá com a gente, pelo menos, né? Quando a pessoa tá ruim, quando ela tá mal, aí ela quer, quer ver Jesus, quer ver Deus. Mas quando ela tá bem, ela não vai mais, porque ela já tá bem, ela precisa. É interessante que eu tive em paróquias maiores, assim, que tinha que fazer os batizados, por exemplo, separado, que era muita gente, enchia a igreja. Tinha 20 a 25 batizados, né? Daí cada um traz uns 10 ou mais. Eu sempre chamou uma curiosidade. Eu não conhecia um rosto, todos desconhecidos. Olha só. Todos que vêm ali desconhecidos. Raramente lá aparecia um que a gente via na missa. E, claro, a gente luta de todas as formas para engajar esse pessoal, para trazer, né? Mas a questão de religião é uma experiência muito pessoal, cada um com Deus. Muitos se aproximam em momentos com a vida aperta, né? Com situações de desespero. Mas eu vejo, assim, que tem o cristão, ele vive uma insegurança se ele é filho de Deus ou não. Porque se for ver as orações, elas de volta e meia tem uma que aparece, como filhos e filhas de Deus. Sempre afirmando isso, sempre afirmando. Nas homilias, nos sermões, né, é um hábito já. Nós somos filhos de Deus. É a afirmação, né? Tem que afirmar, né? Constante afirmação. Deus nos ama, nós somos filhos de Deus.
Então, para mim, é uma insegurança do cristão se ele é filho de Deus ou não. Por quê? Porque não está agindo como Deus age, né? Mas isso é que nem quando a pessoa fala, né, padre, assim... você vai no centro? Ah, não vou. Mas você vai na missa? Não, não vou. Mas eu acredito em Deus. Aí eu falo assim, mas isso até o espírito trevoso acredita. Ele só não segue. Né? O ir ao ato de comunhão ali é que faz a gente ter reflexão, essas conexões, né? É muito importante, independente da fé de quem está nos assistindo, seja um protestante, um católico, um espírita, o ato de botar a fé como rotina é muito bacana, né, pai? É muito importante, né? Isso é muito importante mesmo, porque eu fui batizada, sou batizada no catolicismo, fiz crisma, fiz catequese, fiz tudo, quase virei freira, padre. Agradeça que não deu certo. Graças a Deus não deu certo. Padre. Agradeça que não deu certo. Pelo amor de Deus. Eu estudei colégio de freira e elas queriam, porque queriam me colocar lá para fazer. Eu falava, não vai dar certo isso, imagina. Aproveitando então esse seu momento freira, padre, a gente infelizmente está chegando a parte final do programa, e todo o programa, a nossa noviça rebelde, ela traz uma mensagem... dos tempos modernos, né? Ela traz uma mensagem cristã que tem a ver com o programa, né? Então, por favor, é seu momento. Hoje é meu momento. Bom, em todo o programa mesmo eu falo uma pequena frase curta, e hoje a gente trouxe de Romanos, capítulo 8, versículo 22, toda a criação geme e sofre, aguardando a libertação. É bem curtinha, mas reflete um pouquinho do que a gente falou aqui. Com certeza. E, padre, deixa uma mensagem pro público, pro cristão, pro católico, pro evangélico, uma mensagem de coração que o senhor gostaria de deixar para essa turma toda que está nos acompanhando. O que o senhor pode falar para tocar no coração dessa turma? Que quer mudar de vida, que quer conhecer esse pai querido, esse maravilhoso Jesus que a gente ama? Eu penso que nós temos que ter como prioridade, como princípio em nossa vida, né, que Deus não olha para a questão de religião, Sim. mas sim Ele olha para o coração de cada um. E assim a gente deve agir também. Então vivemos assim no mundo de muita exclusão hoje, de muitos paralelismos e bipolaridades. E isso pode nos levar à tentação de excluir quem é diferente de nós. Exato. Então, que o verdadeiro cristão tem em mente esse princípio dos ensinamentos de Jesus. Veja que Jesus elogiou a fé do centurião, e o centurião era um pagão. Então, né? Então, que a gente sempre tenha respeito pela fé do outro, e que a gente busque sempre aquilo que nos une, aquilo que crie comunhão. Assim como eu encontrei com os espíritas um elo de união, que é a compaixão animal. É isso que nos une, é isso que faz com que eu esteja aí nesse espaço com vocês, que eu vá dar palestras em centros espíritas, porque trago uma mensagem de compaixão animal. E também esses centros espíritas querem passar essa mensagem. Então, são muito mais coisas que nos unem do que separam. Exato. Lindo. Lindo. Amém. Lindo, lindo, padre. Eu até me emocionei aqui. Para variar, eu sempre me emociono, mas muito lindo. Padre, deixa aqui também suas redes sociais, se você tiver, onde o pessoal pode encontrar seus livros. Para dar palestra, né? Isso, chamar para palestra, podcast. Bom, eu trabalho basicamente o meu ativismo no Instagram, né? E se colocar padre vegano, já vai aparecer eu lá. Ah, que legal. Perfeito. Ou @pe.paulocesar. Né? Aí os meus livros, né, que são basicamente
99,9% são comprados pelos espíritas. Católicos, mudem isso. Tá aí o desafio. Por favor. Você deixava lá exposto na igreja. Então eu tenho daí o primeiro volume, né? São 60 capítulos de passagens bíblicas com 239 páginas. Esse aqui, ele tá... Congelou para essa imagem, né? Acho que congelou a sua imagem, padre. Congelou. Mas nós estamos te ouvindo, pode falar. Mas pode falar, fica tranquilo. Esse aqui, eu envio pelo correio, então ele é um preço único para todo o Brasil. Tem uma lei do correio de incentivo à cultura, incentivo à leitura, que daí tem um preço, digamos assim, universal. Então ele fica R$ 42,00 com a postagem. Né? Ai, que legal. Agora não está aparecendo, né? Vai Mas eu estou aparecer, mostrando acho que dois. Agora Aê, foi. voltou. Sim, agora sim. Diego, nosso técnico, pelo amor de Deus, foca no padre, Diego. Pelo amor de Deus, Diego. Foca no padre. Foca no padre, no livro do padre, Diego. Senão, você vai ver que vai te É isso acontecer. que dava cabular a catequese. Tá vendo, Diego? Não vai pro céu, hein? Mostra aí, padre, por favor, pro público. Despertar da compaixão. Esse é o livro 2, é Despertar da Compaixão, volume 2. Esse aqui, daí, devido a mais pesquisa, a mais conhecimento, ele tem 376 páginas. Nossa. Caramba. São 60 capítulos também. Eu tenho usado, assim, um método de 60 capítulos. O meu projeto é passar toda a Bíblia. Então, serão necessários 7 livros. Poxa, 4 do Antigo Testamento e 3 do Novo Testamento. Eu tô trabalhando no 3º livro. Já fiz 40 capítulos. Nossa. E daí entra nos profetas, Isaías, Jeremias e Lamentações, que é de Jeremias também. Depois o 4º vai ser sobre os demais profetas. Né? O 5º vai ser dos Evangelhos, o 6º das cartas de Paulo e o 7º do Apocalipse. Pô, E magnífico. também eu confeccionei esse ano o devocionário Ai, que lindo. ecumênico para veganos e pessoas da causa animal. Ai, Que lindo, padre. Belíssimo trabalho, padre. Então, esse aqui, como diz o termo ecumênico, não é só para católicos, é para todos que simpatizam com a causa animal. Então, esse aqui, ele tem 100 páginas, né? Mas ele tem oração da manhã, oração das refeições, oração da noite, oração pela libertação animal, oração de São Francisco por Rita Lee, oração para animal enfermo, de luto por um animal, para encontrar um animal perdido, para acalmar um animal. Ai, que legal. Para guardiões e protetores dos animais, tem o terço dos animais, via sacra do protetor animal, obras de misericórdia corporais e espirituais do protetor animal, e oração de agradecimento a Deus por sua criação, né? Então, eu tenho aqui um método, né, que eu mostro como usar ele. Tem espaço para escrever o nome dos animais, dos protetores dos animais, das ONGs e santuários de animais, algumas figuras. Tem. Muito legal. Muito linda a ilustração. Muito lindo. Lindo. Aí eu fiz tudo num kit, né? Esse devocionário ele vem junto com um kit, que é uma Que lindo, caixa padre. de MDF com o meu logotipo, né? Eu já tenho até um logotipo. Ó, chique. legal. Padre, está moderno, hein, padre? Tá muito chique. Tá chique, hein, Olha padre? que lindo, amei. Muito legal, muito legal. Lindo. Tem um bovino, um suíno, uma vaca, um porco, um frango e um peixe. Ai, Eu que esqueci o fofo. peixe. Aí nesse vem o livrinho, né? Vem esse devocionário. Vem uma capelinha de São Francisco de Assis. Que legal. Ai, que lindo. Como que faz pra comprar o kit? Eu já vou querer É tudo todos. comigo, é tudo pelo Instagram. Ai, eu já vou te mandar mensagem. Aí vem aqui um tercinho para rezar o terço dos animais, que duram 7 minutos. Que lindo. Vem deixa eu ver, um marca-página de São Francisco de Assis, com a oração dele. Vem uma garrafinha de água benta, mas daí os espíritas também têm água lá, que é fluida, né? É a mesma coisa, É padre. água fluidificada. É a mesma mesma. Aí tem a caneta ecológica de papelão, com o meu logotipo também.
Muito legal. Vem, aqui não tenho, mas uma velinha com uma pilha, uma vela que simboliza a luz, né? E tem aqui uma medalha de São Francisco de Assis e atrás escrito "Proteja meu animal". Lindo. Nossa, que legal. Que lindo. E uma fita verde, né? Agora, essa fita verde para que é? É quando for fazer as orações, colocar ela e também para usar em locais públicos. Por exemplo, quem vai na missa, já tem outros movimentos na igreja que usam fita vermelha, que usam fita azul, mas essa aqui é a fita verde, a fita dos protetores animais. Ou quem vai também num centro espírita também pode usar, ou vai num local público, um lugar que tem bastante gente. Qual a intenção disso? É para congregar os veganos, é para unir. Porque o vegano, ele vive no isolamento social. Aí eu me inspirei nisso, ali em Curitiba, que tem um casal de veganos, o casal Choma, ele é ucraniano, ela é polonesa, mas eles são veganos e eles, de volta e meia, eles reúnem lá 15, 20 veganos na casa deles e fazem uma tarde de jogos, que eles têm um arsenal de jogos interativos lá, e churrasco vegano. Então, daí você vai numa missa que tem 500 pessoas, daí de repente vai ver um lá com essa fita e vão querer saber um do outro e vão começar ali A se interagir. Legal, a interagir. legal. Essa é a intenção. Esse kit, né? O segundo livro, ele fica R$55. Por causa que tem por peso também essa taxa do correio. Uhum. E esse kit, ele é R$80. Agora, a postagem tem que ver o CEP, porque não é livro, né? São outros objetos. Sim. Daí, quanto mais longe, em consequência, fica um pouquinho maior. Então, para São Paulo, é cerca de torno de R$20. então, quem quiser, é só entrar no Instagram, PE Paulo César, certo? Sim. E aí já lá PE mesmo Paulo manda o César. direct e aí já Ou tem as padre informações. vegano, né? Ou padre Ou vegano. padre vegano. @padre vegano. Daí, manda o endereço, daí eu já mando o Pix e o valor e já posto no correio no outro dia. Olha, Ou no mesmo dia. Maravilha. Padre, Muito obrigado, hein, eu padre, queria, em pelo nome de todos nós e também dos espíritas, parabenizá-lo pela sua dedicação, pelo seu empenho. A gente deseja que realmente Deus abençoe muito esse caminho, porque, independentemente das adversidades, o que você faz, o amor que você dedica é louvável e admirável. E muito obrigado por aceitar esse convite, mesmo à distância. Espero que um dia você esteja presente aqui conosco. Muito, muito obrigado pela sua participação, padre. Muito obrigada Obrigado, padre, mesmo, pelo padre. carinho, pela atenção, viu? Foi maravilhoso, Eu que foi agradeço. emocionante. Muito obrigado. Olha, só tenho que... mas quero estar presente aí pessoalmente um dia, Com certeza, Mas, com né? certeza. mas é para conhecê-los e fico muito grato mesmo por essa noite. Para mim foi muito gratificante, muito bom. Que bom. Obrigado, Muito padre. obrigada, E padre. para quem nos assistiu em casa, agradecemos também vocês e até a próxima. E não né? esquecer que semana que vem o programa é ao vivo. Exato. Então o Diegão vai botar um erro nessa observação dele, certo? E uma ótima semana a todos. Ô, Diego, foca em Beijo mim, Diego. grande. Foca em mim. Tchau. Ele tá tentando me derrubar, Diego. Tchau. Muito obrigada. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.